Sabe, geralmente quando a gente pensa na história da humanidade, ou mesmo naqueles grandes textos teológicos antigos, existe uma expectativa silenciosa de uma progressão linear. Sim, aquela ideia reconfortante de que estamos sempre evoluindo, né? Exato. É como olhar para as atualizações de um aplicativo de celular. A coisa começa meio rudimentar, ganha umas funções novas com o tempo e, teoricamente, vai ficando cada vez melhor, mais polida, sabe? Uma versão 2.0 do mesmo sistema operacional básico. É o que todo mundo presume. Mas e se a gente for auditar a nossa história e, de repente, descobrirmos que essa máquina inteira está infectada desde o código-fonte? Nossa, isso muda tudo. Muda completamente. E se não estivermos lidando com atualizações de um mesmo programa, mas sim com um malware ancestral. Um vírus que, sequestrou a infraestrutura logo na inicialização e transformou toda a realidade numa grande prisão de dados. É uma premissa pesada. Muito pesada. Bom, boas-vindas a mais um mergulho profundo. A nossa missão de hoje, para quem nos escuta, é desbravar uma auditoria técnica de altíssima complexidade. Estamos operando sobre o que as nossas fontes chamam de engenharia reversa metafísica. E detalhe, nível S++ Gold. É um nível de análise implacável, viu? Esse tipo de framework não tenta apenas entender o que um texto diz, ele tenta, desmontar o maquinário por trás do texto. Para ver como as engrenagens lógicas funcionam, né? Exatamente. O objetivo é expor a raiz do sistema. E as fontes de hoje formam um dossiê super denso sobre a chamada Tese 57. É um documento que aborda a teologia e a história cósmica de um jeito que eu, honestamente, nunca tinha visto antes. É muito inovador. Ele não trata a história como religião tradicional. Nem um pouco. Ele trata como um gigantesco e intrincado sistema de TI, que as fontes chamam de TGIB System. E, bom, para deixar o nosso terreno bem firme logo de cara, o material contém 100 afirmações axiomáticas fortíssimas. E elas reavaliam as escrituras de uma forma bem radical. Sim, e a nossa missão aqui não é endossar, não é julgar, nem tomar partido de absolutamente nada, seja de que lado for. Nosso objetivo é atuar como auditores imparciais. A gente só vai reportar e dissecar essa estrutura de pensamento. Exato, garantindo que a mecânica exata da fonte seja compreendida por quem está acompanhando. Então, como um malware espiritual infectou a humanidade no Éden? E como figuras históricas operaram como hardwares ou firewalls? Beleza, vamos desempacotar isso. Bom, para começar a desinstalar o que a Tese 57 chama de ruído teológico tradicional, a gente precisa olhar para a espinha dorsal de todo o argumento. Que seria a falha original. Isso. A falha no sistema operacional celestial. O documento começa identificando que, na engenharia de software, chamaríamos de um conflito de kernel. O núcleo profundo do sistema, certo? Perfeito. A tese propõe que existe uma ruptura ontológica absoluta entre o Deus do Antigo Testamento, que é o legislador do Sinai, e o Pai revelado por Jesus. Peraí, pausa rápida porque isso é massivo. Uma ruptura ontológica não é só uma mudança de estilo de liderança. A fonte está argumentando que eles não são a mesma entidade mudando de fase. São naturezas fundamentalmente incompatíveis. É isso? Precisamente. A teologia tradicional frequentemente usa o conceito de revelação progressiva, sabe? Aquela ideia de que a divindade foi se revelando aos poucos. Exato, adaptando a mensagem à compreensão humana da época. Mas a Tese 57 rejeita isso por completo. Totalmente. Um bloqueio criado apenas para manter a humanidade presa ao hardware de leis antigas. Caramba. E como eles classificam esse Deus do Antigo Testamento, então? A tese identifica ele tecnicamente como o usurpador, ou o querubim da iniquidade. Basicamente um administrador desonesto que sequestrou a rede. Mas vem cá, se ele sequestrou a rede, como ele mantém o negócio funcionando? Qual é o mecanismo prático desse tal administrador? A fonte diz que ele governa através do que chamam de falso brilho e usa um sistema de buffer. Buffer,
Tipo retenção de dados temporária em computação? Exatamente a mesma lógica. O usurpador retém a glória, a luz divina, para si mesmo e opera exclusivamente em um regime de transação. Ah, entendi. Toma lá da cá. Isso, ele exige pagamentos constantes. Ritos, sacrifícios de sangue, gerando um ciclo de dívida infinita para os usuários do sistema. A queda original dele, segundo o texto, foi um narcisismo mineral. Narcisismo mineral? Como assim? Uma curvatura interna. Ele se apaixonou pela própria estética, pelas pedras e pelo brilho, e quebrou o protocolo de comunicação para criar um monopólio de adoração. Uau, o documento até codifica essa falha, né? Sim, eles chamam de RPCG, uma corrupção de protocolo gravíssima. E isso nos leva ao contraponto da tese. Sim, porque se o usurpador opera por transação e retenção de dados, a fonte posiciona Jesus Cristo como a solução, o que eles chamam de eixo hermenêutico único. O software de luz. Exato. E o que mais me chamou a atenção foi como o texto pega aquela frase super famosa do Evangelho de Mateus, aquela que diz, ninguém conhece o Pai senão o Filho. Sim, eles veem isso de uma forma muito técnica. Eles tratam isso literalmente como uma regra de programação, uma cláusula de exclusão. E a lógica por trás disso é fascinante, independentemente de como se olhe para o texto religioso. A tese 57 argumenta que, se o pai era totalmente desconhecido até a chegada do filho, então, por definição lógica, a entidade que governava o mundo antes não poderia ser o pai. Aquele que exigia sacrifícios no Sinai, né? Exato. O pai de Jesus operaria em um regime de dádiva, de graça gratuita. É o oposto exato da burocracia pesada do usurpador. E eles até entram na questão da trindade ali. Sim, o texto critica a ideia tradicional de trindade. Eles chamam isso de uma tentativa forçada de fundir naturezas incompatíveis em um único kernel. É tentar conciliar um sistema de ira e punição com um sistema de misericórdia infinita. Não roda bem. Tentando trazer isso para algo palpável para quem nos escuta. É como tentar rodar um aplicativo super moderno, colaborativo, de código aberto e gratuito dentro de um sistema operacional antigo e blindado como o MS-DOS. Um sistema militarizado que cobra microtransações a cada clique. Exatamente. As naturezas não conversam. As fontes até mencionam que tentar fundir isso gera uma taxa de erro sistêmico altíssima. 98% de erro sistêmico, para ser exata. Mas, bom, entendida essa ruptura gigantesca no servidor principal lá em cima, a grande questão passa a ser outra. Como o vírus desceu, certo? Sim, como esse malware saiu do céu e veio parar no nosso hardware. E é isso que nos leva ao que as fontes codificam como o protocolo EDEN, ou EDN7. E aqui a anatomia do ataque fica muito clara. A gente geralmente aprende sobre o Éden como o palco de um pecado moral clássico, né? Uma desobediência simples a uma regra divina. Comer a maçã e tudo mais. Isso, mas a tese 57 muda a lente completamente. O Éden é descrito ali como um laboratório de filiação orgânico que acabou sendo invadido. Com um ataque hacker. Literalmente. A serpente não chegou usando força bruta. Ela operou como um hacker, utilizando engenharia de linguagem. O objetivo era curvar a instrução original e gerar um phishing espiritual. E olha, o mecanismo do phishing nessa leitura é brilhante. Em um ataque de phishing real na internet, a vítima recebe um e-mail que parece oficial do banco, mas tem um código malicioso embutido para roubar a senha. Exatamente a mesma tática. A fonte cita que o criador deu uma instrução básica de biossegurança sobre a árvore do conhecimento, que a tese diz representar um sistema de dualidade, de bem e mal. Sim, uma instrução simples, mas a serpente planta a dúvida. E Eva, ao tentar explicar a regra, acaba adicionando um comando extra. O famoso nem toques. Isso. E a tese crava que essa adição minúscula foi a primeira lei religiosa da história, o primeiro tabu. É sensacional pensar assim. A religiosidade nasce quando se adiciona regras artificiais a uma instrução original clara. O texto argumenta que Adão não foi simplesmente enganado. Ele escolheu conscientemente, não foi? Sim, a fonte diz que ele escolheu o hardware da carne no lugar da instrução do pai. Comer o fruto introduziu a gnose da autonomia.
Ou seja, em vez de estarem conectados ao servidor central pela confiança, eles baixaram um sistema autônomo. Baseado no julgamento próprio de bem e mal. E o resultado prático disso é assustador. O universo inteiro se transformou em um sandbox. Um ambiente de teste isolado. Isso, isolado e sequestrado por aquele administrador desonesto que falamos. O que me fascina nessa interpretação do acréscimo de Eva, esse nem toqueis, é que soa idêntico aos famosos termos de serviço que a gente aceita hoje. Os EULAs intermináveis. Exato. O sistema adiciona tantas sub-regras que se torna impossível para o usuário operar sem cometer uma infração em algum momento. E aqui é onde fica realmente interessante. As fontes reavaliam a atitude do criador logo após essa quebra de protocolo. O momento das túnicas de pele, né? Sim. Deus faz túnicas de pele para cobrir Adão e Eva. A teologia clássica quase sempre lê isso como o primeiro sacrifício de sangue exigido por Deus, o primeiro preço pago pelo pecado. E a tese 57 diz o oposto, imagino. Exatamente o oposto. Afirma que foi um ato puro de cobertura. Uma tentativa de patch de segurança totalmente gratuito, sem exigir ritos ou mortes como pagamento. Nossa, mas como o sistema de sacrifício começou então? A tese aponta para o filho deles, Abel. Fora do ambiente protegido do Éden, Abel ouviu a voz de um sistema já falsificado e converteu aquela misericórdia da cobertura em uma transação de sangue. Ele mercantilizou a coisa. Sim, ele pegou algo que era gratuito e transformou em comércio. Segundo a fonte, Abel iniciou o ciclo de comércio espiritual. E a partir daí, o vírus apenas se replica. Chegando em Caim. Isso. O documento define Caim como o primeiro host biológico no qual o sistema iníquo produziu um output finalizado. Que resultou no primeiro assassinato e na fundação do primeiro urbanismo autônomo, totalmente desconectado do pai. O sistema começou a gerar frutos físicos no mundo. Certo. Então o vírus infectou o usuário individual e agora está construindo sua própria rede física, suas próprias cidades. Se eu estou entendendo a progressão técnica dessa tese, o sistema original agora precisava de contenção, certo? Uma quarentena urgente. Isso explica os eventos gigantescos que vêm a seguir no texto bíblico. O dilúvio, por exemplo. Sim, a auditoria trata os grandes eventos cataclísmicos como manutenções pesadas de TI. O dilúvio não é descrito nas fontes como um ataque de ira divina contra pessoas más. Como eles chamam, então? A tese 57 classifica o evento como uma operação de rollback, uma quarentena biológica, acionando um módulo de emergência chamado ESP-8. ESP-8. O linguajar é muito específico. Muito. A argumentação é que a humanidade estava com 100% do código corrompido, e o arrependeu-se o Senhor no Gênesis foi um diagnóstico de perda total do hardware. E onde Noé entra nessa história de TI? Noé não foi salvo por ser moralmente superior. Ele funcionou como um servidor de backup genial. Genial. Ele era o único cujo DNA espiritual ainda permitia a reinicialização do sistema sem o erro corrompido. Isso muda totalmente a perspectiva da história. O famoso arco-íris no final do dilúvio é até chamado no texto de Lock Seal, um bloqueio para garantir que esse módulo de emergência de formatação não rodasse em loop. Uma trava de segurança. Mas a quarentena falha em conter o instinto humano de construir redes autônomas, porque logo depois tropeçamos na Torre de Babel. Se o dilúvio foi um reset de disco rígido, o que diabos foi Babel para a tese 57? O protocolo BUCS-10. Espera, um framework global? Como assim? Lembra do lema dos construtores na narrativa bíblica? Façamos para nós um nome. A tese audita isso como o primeiro protocolo de branding civilizacional. Eles queriam criar uma rede global fechada e centralizada. O sonho do usurpador. Exato. Então, o que o sistema divino faz? Ele confunde as línguas. Mas a tese não lê isso como uma maldição punitiva. É visto como defesa. Totalmente. É descrito como um firewall divino, uma intervenção direta nos IPs de comunicação sabotando a rede de propósito, tudo para evitar que o usurpador estabelecesse um domínio e um monopólio global de forma prematura. Sabotar o protocolo de comunicação para salvar os nós individuais da rede humana, incrível.
Mas se Babel foi uma tentativa frustrada de criar uma rede global unificada, a tese argumenta que o usurpador mudou de tática. Ele partiu para algo mais localizado. Sim, ele decidiu criar regras locais ultra detalhadas, o que nos leva ao evento no Monte Sinai, com a entrega dos 10 mandamentos. E olha, para ser sincero, é aqui que a auditoria da tese fica bem pesada. É o ponto mais crítico do bloco 3 das nossas fontes. A tese 57 está sugerindo que os 10 mandamentos e a lei do Antigo Testamento são tipo os termos de serviços de um administrador desonesto. É isso mesmo. É exatamente esse o argumento radical do documento. A lei gravada em pedras no Sinai é classificada como o hardware de Caim. Hardware de Caim. Forte. Um sistema projetado não para libertar o povo, mas para esmagar a consciência deles, com dívidas impossíveis de pagar. O texto descreve o Sinai como uma alfândega espiritual. Onde o acesso ao Pai verdadeiro foi interceptado. Isso. As fontes detalham que existe uma milícia de 72 Elohim, ou principados, operando como guardas de fronteira burocrática. Eles interceptam o acesso direto e exigem pedágios. Pedágios na forma de obediência cega e muito sangue. E, bom, vamos dissecar a mecânica visual disso. O livro de Êxodo relata um cenário aterrorizante no Sinai. Fumaça, fogo, monte tremendo. Nuvens escuras, muito terror. Tradicionalmente, qualquer um lê isso como a grandeza e a majestade de Deus, certo? Mas como um auditor de TI da tese 57 interpreta esse cenário todo? Eles leem isso como metadata corruption, uma corrupção severa de metadados. Explica melhor. O argumento é que um sistema perfeitamente alinhado com o Pai operaria em pura luz e silêncio, sem caos. A fumaça, o fogo e o terror são, na verdade, as assinaturas visuais de um sistema falho. De um anjo de luz tentando simular grandiosidade, talvez. Exato, gerando apenas uma interface assustadora para impor medo e dependência no usuário. E a fonte diz que o título Senhor muitas vezes era uma máscara pro Senhor do campo, que é Baal. Ah, entendi. É por isso que o apóstolo Paulo, bem mais tarde, chama isso de a letra que mata. A tese interpreta essa letra literalmente como a burocracia documental do usurpador para manter a dívida rolando. Sim, até o sábado ritual do Sinai é visto assim. Não como descanso orgânico e pacífico do Éden, mas como um rito punitivo imposto sob pena de morte. É um modelo de assinatura cósmica predatório. O usuário, a humanidade, nunca consegue cancelar o serviço. E o provedor exige pagamento eterno com sacrifícios de animais. O que a fonte chama de uma caricatura cruel da misericórdia do Pai. O que nos leva ao ápice dessa arquitetura burocrática e física, o famoso Templo de Salomão em Jerusalém. O templo. A tese 57 foca imensamente na estrutura física dele. Ele é descrito como uma gaiola de Faraday espiritual. Uma gaiola de Faraday. Tipo aquela estrutura metálica da física que bloqueia completamente os sinais de rádio ou campos elétricos que vêm do exterior? Exatamente. A função do templo, segundo essa auditoria, não era conectar o homem ao Pai. Era isolar o homem da verdadeira frequência espiritual, forçando ele a operar apenas dentro da rede do usurpador. E faz sentido se você pensar no material usado. Muito ouro, prata, pedras preciosas. A fonte chama isso de plágio estético. Lembra que a falha original do querubim da iniquidade foi o narcisismo mineral? Sim, a fascinação pelas próprias pedras e pela formosura. Então, o templo reproduz a aparência mineral original do próprio usurpador aqui, na Terra. Ele usa o ouro para mimetizar a glória divina através da condutividade mineral. E as fontes fazem uma conexão super perturbadora aí com o número 666, né? Sim, o 666. Na narrativa bíblica histórica, 666 é o número exato de talentos de ouro que o rei Salomão recebia anualmente no auge do templo. É muito específico. A tese 57 usa isso para argumentar que a verdadeira fundação do sistema da besta é a vinculação irredutível da religião ao mercado financeiro. A fé transformada em transação comercial dentro de um labirinto de pedras e ouro. A escala dessa tese é simplesmente imensa. A gente está falando de uma matrix mineral e burocrática que confina a humanidade em um ciclo de dívida eterno. Mas
Se o diagnóstico do problema é esse bloqueio total da humanidade, como a tese 57 explica a libertação? O System Override. Isso, o System Override. Como a libertação acontece de fato? Porque, pelo que a gente viu até agora, Jesus entra nesse sistema como um invasor benigno, certo? Sim. O texto explica o evento da cruz de um jeito fascinante. Não como o pagamento de uma dívida para acalmar o pai. Mas sim como a liquidação de um contrato abusivo. Isso mesmo. O software de luz entra no sistema usando o que a tese chama de farda de carne. Um host humano perfeitamente inocente, que não possuía o código da iniquidade, a dívida ancestral. Certo. E aí? E aí o usurpador, operando a sua alfândega espiritual, condena e executa este host na cruz. Ao fazer isso, o administrador desonesto comete um erro fatal de execução, um abuso de jurisdição imperdoável. Ele tenta deletar um arquivo de sistema sobre o qual ele não tem privilégios de administrador. Exatamente isso. Jesus força o cancelamento da assinatura predatória de dentro do próprio servidor deles. A revelação de Jesus aniquila a teoria religiosa baseada no terror do Sinai, substituindo o raio punitivo por um regime de graça absoluta. A dádiva tomando o lugar da transação. Exato, e se a gente conectar todo esse processo histórico ao quadro geral da nossa atualidade, a gente entra na fase de escatologia digital. E no que o documento chama de protocolo FIP16. É onde a coisa fica moderna. A besta de pedra se transforma em algo biopolítico. E a fonte adverte que o usurpador está apenas atualizando a interface, né? Sim, aquela estátua de pedra dos antigos impérios e os templos de ouro estão ganhando um sistema nervoso digital. A marca da besta, na leitura da tese 57, não é uma tatuagem mística. O que seria, então? É a atualização tecnológica da velha marca de Caim. Ela vai operar em muitos aspectos, já opera, através de inteligência artificial, cloud computing e QR codes. Tudo para rastrear. O objetivo é vincular a nossa própria existência biológica e comercial à lealdade a esse sistema de Mammon. A antiga Babilônia migrou para as nuvens, literalmente. Então, o que tudo isso significa para nós hoje? O texto propõe de forma muito genial que vivemos com a ilusão constante do progresso tecnológico. Acreditamos que a tecnologia nos emancipa. Mas sobre a lente dessa auditoria... Sim, sobre essa lente S++ Gold, saímos da escravidão das leis gravadas em pedra apenas para entrar de forma super anestesiada em uma escravidão de leis gravadas em algoritmos e silício. O controle, no fim das contas, só mudou de mídia. A estrutura de retenção é a mesma. E o conhecimento real, e a fonte bate muito nessa tecla, não é decorar doutrinas. É afinar uma sintonia de frequência. O que me leva a lançar um questionamento no ar para quem nos escuta. Que código está rodando no background da nossa rotina hoje? Estamos sintonizando no medo do Sinai e operando nas regras do comércio? Ou na frequência livre da graça, do relâmpago, do Pai? A linha traçada pelo documento é implacável nesse ponto. Não existe um sistema híbrido. Ou se roda o software da filiação ou o hardware da dívida. Para tentar amarrar a complexidade desse nosso mergulho profundo de hoje, a tese 57 cruza a teologia mais densa com terminologia de análise de dados e engenharia de software, para criar uma ferramenta de pensamento crítico fantástica. Uma auditoria completa. Sim, ela aplica um corte cirúrgico para separar o que seria a instrução legítima e o que seria ruído inserido por intermediários burocráticos ao longo dos séculos. E, para mim, o valor aqui não é fundar uma nova religião ou crença. É nos ensinar a questionar o EULA, os termos de serviço das instituições e dos sistemas de informação que nos cercam. Com certeza. E isso levanta uma questão importante que eu diria ser a cereja no topo do bolo sombrio dessa tese, introduzida mais para o final das nossas fontes. Qual? O conceito do excedente humano. Excedente humano. Tipo a ideia de que nós sobramos na equação. Exato. Se a gente pensar na anatomia desse sistema de controle global na nossa era da eficiência total, da IA e das nuvens, o sistema algorítmico do usurpador
já não precisa do esforço braçal para construir pirâmides ou impérios físicos. As máquinas fazem isso. Sim, então o sistema começa a enxergar o ser humano orgânico, que é imprevisível e dotado de consciência, apenas como um ponto de dados inútil e perigoso, um gargalo na operação da máquina. Caramba, isso faz muito sentido no cenário das IAs atuais. O sistema não quer mais sacrifícios rituais físicos ou esforço, ele quer uma autenticação passiva, um handshake digital em que o ser humano simplesmente obedece cegamente, terceiriza todo o seu discernimento para as máquinas e aceita existir apenas dentro de um curral de dados super confortável. É uma perspectiva muito perturbadora, mas que fecha o nosso raciocínio inicial de um jeito explosivo. Achávamos que as atualizações do sistema serviriam para melhorar a nossa experiência. Mas e se a atualização final desse malware ancestral for desenhada justamente para otimizar e, no final, apagar a essência do usuário? É o apagamento da filiação. Exato. Fica a reflexão final para quem acompanha nosso mergulho de hoje. Em um mundo desesperado para automatizar não apenas nossas tarefas, mas a nossa própria consciência e moralidade, nós estamos buscando acessar o software de luz e a liberdade da nossa própria filiação, ou estamos aceitando de forma bem silenciosa nos tornarmos apenas um excedente humano na planilha de um sistema que só se importa com retenção e controle algorítmico? Fica aí a pergunta para se pensar. É isso. Agradeço imensamente pela companhia nesta jornada densa de hoje. A ideia é sempre manter a curiosidade afiada e nunca, jamais, parar de ler as entrelinhas. Damos por encerrada a nossa auditoria de hoje. Até a próxima.